Abra sua Bíblia, bem facinho de abrir. Gênesis capítulo 1. Nós vamos falar da criação de Deus. Amém? Todos acharam? Rapidinho. Porque não tem dificuldade, né? É logo no início, está aqui Gênesis capítulo 1, o começo de tudo, o princípio de tudo. Não é que nós muitas vezes não buscamos estudar, e não é só estudar, nós temos que meditar nessa palavra. E para nós podermos entender, igreja, temos que ter comunhão com Deus. Não adianta só falar dele, eu saber, eu ter conhecimento. Não, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, né, pastor Cauã? Os dois têm que andarem lado a lado. Porque não adianta eu ter todo o conhecimento, mas não ter comunhão com Deus. Não adianta nada. Assim eram os fariseus, não é? Do Antigo Testamento. Então, eles tinham conhecimento, mas não tinham comunhão com Deus. Então, eles obedeciam conforme a vontade deles e não a vontade do Pai. Então, logo no início, se vocês perceberam, está escrito assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O objetivo de Gênesis 1 é relatar como Deus fez um lar para a sua família. Deus é o Criador e nós somos criaturas criadas por Ele. Uma coisa é você ser criado por Ele, outra coisa é você o reconhecer como Pai. Olha só a diferença. Todos nós fomos criados por Deus com o mesmo amor. Ele encarnou. Quem foi que encarnou como o ser humano? Como veio? Esse mesmo Deus que criou todas as coisas foi criada por Deus. E nós não podemos ficar questionando: ah, mas se eu fosse Deus. Deus é Deus. Ele já existia antes de tudo isso aqui. Ele é o quê? Ele é um Deus eterno. Ele vai existir sempre na eternidade. Não adianta a gente querer saber, ai, Deus tinha. Não, Deus, você não tem que questionar Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele desejou nos criar. Olha só que maravilha. Deus desejou. Você acha que Deus nos criou porque Ele queria, precisava de mim e de você? Quem é que acha que Ele precisava? Eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança, e olha, porque eu preciso deles. Quando Ele, então, Jesus se revela a nós, porque Jesus ele se revela da maneira como Ele quer, então Ele se revela na palavra para nós. Esse Deus se revela como Filho, como Espírito Santo. Ele se revelou a nós. E Ele escolhe como se revelar. Não somos nós que temos que escolher. Então Ele veio, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, encarnou como um de nós. Olha que amor. Então, se Ele preparou isso aqui, olha, para um lar, para seus filhos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que você, quando você está esperando, mãe aí, seu primeiro filho, você quis ter filho? Ou você teve um filho porque eu quero ter um filho porque eu preciso da ajuda dele? Eu preciso para varrer a casa, vou ter um filho. Eu vou ter um filho porque quando eu ficar mais velho, ele vai então fazer as coisas para mim. Foi nesse sentido, que nós tivemos um filho? Não. Então Deus, Ele nos criou de uma forma especial.
especial, foi um desejo. Ele quis nos criar, igreja. Ele quis. Ele é o criador de tudo, igreja. Primeiro ele preparou tudo. E eu sabe que eu estava ouvindo a pregação e ele disse que ele, quando olhando toda a criação de Deus, então em tudo ele vê a mão de Deus, ele vê das frutas. Você sabia que ele fez as frutas já pensando em nós e já vem tudo embalada a vácuo? Você sabia? Quem aqui já comeu fruta embalada a vácuo? Ela já nasceu assim. Qual é a fruta embalada a vácuo? Gente, a banana. Ela é embalada. Você tira a casca e ela está perfeita lá dentro, protegida, ou não? Ou não? E a mexerica? Quando você tira a casca dela, que você põe na boca, que gosto maravilhoso, aqui você saliva, quando você pega uma fruta docinha. Igreja, foi isso que Deus fez. Ele criou tudo pensando em nós. Vocês sabiam disso? Tudo. Ele já existia e vai existir porque Ele é um Deus eterno. Deus está fora do nosso tempo. Vocês sabiam disso? Ele está fora do nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso. Ele não reside, olha, Ele está fora deste mundo. Vocês sabiam disso que Ele criou? Mas o mais maravilhoso é saber que Deus se faz presente. Ele se faz presente, sabe como? Ele não cabe no universo, mas Ele cabe em mim e em você, na sua totalidade. Ele cabe em mim e em você. O universo não cabe Ele. Preste atenção quem nós somos. O que você é? Você é. Ele fez você com propósitos e valor. Olha para o teu lado. Vê se a pessoa que está do teu lado, diga para ela, você é uma pessoa de valor. De muito valor. Igreja, e não é só valoroso aquele que está aqui, não. Porque aquele que quando você para no farol para pedir alguma coisa a você, aquele que está caído na rua, aquele que está nas drogas, na prostituição, igreja, todos para Deus têm o mesmo valor. Por isso não podemos culpar, criticar. Vocês entenderam? A palavra de Deus fala isso, que nós não podemos falar, olha, o Hélio é idiota, eu não posso falar isso. Mas nós falamos. Ou não? Por quê? Porque para Deus nós temos o mesmo valor. Ele não vê como eu vejo, como você vê. De maneira alguma. Ele já olha e vê você transformado. Ele não vê você como eu vejo, como você está hoje. Ele já olha lá na frente, preste atenção. Nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos. Ele encarnou na própria criação. Jesus é criador encarnado na criação. Tudo que Ele criou tem propósitos. Vocês conhecem os atributos de Deus? Ele não divide com ninguém. Primeiro, Ele é eterno. Tem vários. Depois, o Criador, que nós falamos aqui, Ele não está ao seu alcance como eu e você aqui. Você só consegue se aproximar do teu Pai quando você quer conhecê-lo. Ele quis ter você, criar você. Ele quis criar. Para quê? Para quê? Para ter intimidade com Ele. Para Ele ter uma família. E Ele poder fazer como Ele fazia lá no Éden. Como foi no princípio. Quando tudo foi criado. Quando Ele e o Filho. Será que Jesus está nessa criação? Sim. Sim, Ele está todo um tempo nesta criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, Deus é maravilhoso. Nós não conhecemos o Pai que temos. Nós nos subestimamos o poder do nosso Pai. Nós não obedecemos a Ele porque não o conhecemos e não temos muitas vezes interesse nenhum em ter comunhão com Ele. Você conversa com Ele?
Ah, mas eu não consigo ouvir a voz dele. Eu consigo. Você não consegue? Eu consigo. Ele fala no nosso coração, sim. Ele fala. Filha, eu te amo. E quando você pergunta assim, pai, o que eu devo fazer? Eu devo mudar. Em quê? Porque eu quero andar com o Senhor. Eu quero fazer parte dos teus planos. Eu quero estar inclusa nos teus planos. Eu quero fazer a diferença na terra enquanto eu viver. Para isso eu preciso de ti. O que ele fala para você? Para mim ele fala, ore mais. Me busque mais. Quanto mais você buscar, mais ele vai pedir para você. Me busque mais. Me busque mais. Será que ele está pedindo demais para nós? Por que será que ele pede isso? Porque o mundo está aí para nos distrair. O mundo está aí para nos sucumbir. As notícias são terríveis. São terríveis noticiários. Se você for ficar ouvindo isso que está acontecendo aí fora, no mundo inteiro, não é só no Brasil, o que vai acontecer com você? Você vai ficar frio, distante, preocupado só em ganhar dinheiro para pagar dívida. E isso vira o quê? Um círculo vicioso. Eu vou trabalhar, e quanto mais você ganhar, mais você vai querer. Quanto mais você quer ter, você não precisa ter, você tem que ser. Porque Deus disse o que para mim e para você? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E o que é buscar Ele em primeiro lugar? É estar aqui sentado ouvindo? Não! É buscar lá fora, é falar dele lá fora. Você tem o que falar para as pessoas que chegam desesperadas, doentes muitas vezes, com doenças incuráveis, chega para você e você tem o que falar o quê? O que você tem para falar? Porque é difícil. Uma pessoa chegar para você e dizer assim, eu estou com câncer terminal. Você vai falar o que para ela agora? Hã? Então eu preciso ter o que falar, eu preciso ter. Para mim ter, eu tenho que buscar. Eu tenho que entender quem é o meu Deus. Eu preciso entender que eu estou aqui é passageiro. Eu não vou ficar aqui para sempre. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho algo a cumprir. Porque Deus não me fez por acaso. Ele me desejou. Ele me quis ter para ter comunhão com Ele. E lá no Éden, então houve a separação. Quando havia, então, aquela comunhão da criação de Deus com o Criador. Então houve a separação pelo pecado. O homem desobedeceu. Não importa se foi a maçã, se foi a pera, não interessa. A ordem foi dada. E ele o quê? Desobedeceu, como nós fazemos. Então houve uma separação ali. Porque Deus é santo. Então como que nós vamos ter essa proximidade como Adão e Eva tinham, se nós não buscamos o quê? Santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Eu estava vendo todo esse movimento ontem, e eu tenho vivido isso 26 anos. Eu vou chegar lá do que eu entendi aqui. Claramente o que eu entendi aqui. Hoje, muitas coisas para mim, muitos mistérios que eu achava que eram mistérios, hoje eu consigo entender claramente o propósito de Deus para a minha vida. Será que você consegue entender o propósito que Deus tem para a tua vida? Ah, mas eu estou vivendo isso, isso e isso. É um processo. Tudo que você está vivendo é um processo. Mas você está o quê? Buscando o quê? Então, se você está buscando com sinceridade, com comunhão, não tenha dúvida. Então, isso é um propósito de Deus. Amém? Então, a gente, quando está sofrendo, né? Acha que Deus não está, né? Quando as coisas acontecem de repente, que tira você do eixo, não é? Nós que vivemos isso, né, Sandra? A gente acha que Deus não nos ama mais, que Ele está muito longe, sendo que Ele está bem perto, trabalhando conosco. Nós estamos na cova dos leões e Ele tratando ali comigo e tratando com você. E dizendo para você, fique calma, confia, eu tenho uma história melhor para você. E hoje a Sandra vive uma história de vitória.
para a honra e glória do Senhor. Quando ela achava que nada disso era possível. Porque eu também. Nós achamos que não é possível. Mas tudo é possível àquele que crê. Deus tem tudo preparado, tem tudo pronto. Só que nós temos que ter comunhão com Ele para entender e chegar a viver os planos e os propósitos de Deus. Senão, nós vamos morrer e não vamos viver. Então, se você parar para pensar assim, olha, você e eu não somos surpresas para Deus. Quem acha aqui que é surpresa para Deus? Quem acha aqui que o que fazemos hoje, nossa, eu vou surpreender a Deus com o meu comportamento, com o que eu faço, com o que eu digo. Nós não somos surpresas para Deus. Deus sabia quando nos criou, como nós íamos proceder. Qual seria o nosso comportamento? Ele já sabia, porque Ele sabe de tudo e todas as coisas. E mesmo assim Ele nos amou e nos ama. E espera algo de mim e de você. O que Ele quer de mim e de você? Comunhão. O que Ele quer de mim e de você? Que você tenha essa familiaridade com Ele. Como pai. Não como ditador. Não como vingador, não, como pai que nos ama. Então Ele vai nos ensinar a viver como família. Nós somos a família para Deus. E somos corpo de Cristo para o Filho. Nós temos que entender o que significa isso. Então Jesus estava na criação ali todo um tempo com seu pai. Em acordo com seu pai. E uma coisa que eu acho linda é quando Jesus, então, ele fala assim, eu vou voltar para o meu pai, mas deixarei sobre vocês o meu espírito. Peraí, nós temos o espírito de quê? Que Deus nos deu. Ele soprou o espírito de vida. Que todos têm, o espírito de vida, mas aqueles que recebem Jesus como único e suficiente Salvador, nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a importância que você tem e eu. Deus é autossuficiente, autoexistente, Ele não precisa de nós, Ele existe apesar da gente. Deus não me criou porque Ele precisava de mim, mas Ele me criou porque Ele queria que eu sentisse o seu amor. Ele nos criou por amor, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, olha só, ele já tinha plano lá atrás, que ele sabia que o homem ia cair. E nessa queda, ele já tinha o quê? O plano 2. Qual seria esse plano 2? Enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é autoexistente. Ele é autossuficiente. Nós, como pais, você acha que... Aqui está o casalzinho, né? Vocês vão desejar ser pai e mãe um dia, não vai? Vocês vão ter filho porque vai ter, porque hoje tem umas mães aí meia boca, né? Uns pais meia boca, mas mãe que é mãe, pai que é pai, deseja ter filhos. Para quê? Sabe para quê? Porque você precisa amar. Você precisa demonstrar esse amor, derramar esse amor que um dia você recebeu do seu pai, que você aqui experimentou. Como criação, agora você é filha. E como filha agora que você sentiu esse amor com o Eric, conhecendo esse pai maravilhoso, vai chegar um dia que você vai falar, agora eu quero alguém para deixar o meu legado, eu quero alguém porque eu quero amar. Vocês já imaginaram? Seu primeiro filho, o meu foi assim, eu não tinha um quarto separado, mas eu fiz questão de... Ganhei o berço, já arrumei tudo, e era antes de 3 meses, já estava tudo pronto, esperando a Gisele. O Arthur pegou o berço da Gisele. Né? Pegou o bercinho dela, né? Já estava ali. Mas o primeiro é diferente do segundo, não é?
Porque você faz um enxoval, não é? Nossa, você quer o melhor. Você vai. Se você tem um quarto, você quer deixar maravilhoso. Você quer deixar do bom e do melhor. Para quando ele chegar. E é carrinho. E é tanta coisa. E é tanta, sabe, coisas pequenininhas para enfeitar o quarto. Mas isso é normal. Agora, vocês já imaginaram quando o seu pai nos criou? Quando você pega seu filho pela primeira vez, gente, quando eu peguei a Gisélia, eu pedi perdão. Quando eu a vi. O Wellington não, o Wellington reclama, mas ele era bem gordinho, bochechudo. Andava passeando nos braços das enfermeiras. A Gisele, quando ela nasceu, foi um parto difícil, tá? Que na época foi puxado a ferro, né? Então foi um parto muito difícil. Então a cabecinha dela era um sorvete. E no meio assim de cima tinha cabelo. Mas o resto não tinha cabelo não, né? Então, e ela chorava tanto, mas chorava tanto. Então assim, mas quando eu peguei ela nos braços, gente, aquela pele macia, aquele cheirinho maravilhoso, você quer, sabe, você não aguenta, você não fica à noite, você fica à noite sem dormir. O filho é para isso. Sabe para que serve? Sabe para que os filhos servem? Para tirar a sua noite de sono, para você limpar a fralda. Tá? Pai, acorda e vem aqui colaborar. Não é? Cadê o Bruno? O Bruno, ele enriqueceu as farmácias, aqueles que criam os lenços umedecidos. Era um pacote para uma trocada. Era. E eu deixei para ele aprender. Ele fazia assim. E eu assim, para não sujar a mão. Então, filho é isso. Filho, dá trabalho. Dá trabalho quando nasce. Dá trabalho para você, não é, Thaís? Dá trabalho na infância. Dá trabalho na adolescência. E quando cresce, acabou? Não! É para sempre. Mas nós queremos ser pai, ser mãe. Assim foi o nosso pai. Você acha que você não desagrada a Deus? Não entristece o coração de Deus, né, pastor Cauã? Quantas vezes? Quantas vezes o nosso procedimento não agrada a Deus? E a gente não para pensar que Ele nos desejou, né, Rita, por amor. Não importa sua cor, raça, não importa. Ele nos ama por igual. Igual. Então nós é que temos que buscar conhecê-lo, para saber quem é esse Pai. Em nome de Jesus, a igreja de hoje, ela está cada vez mais distante de Deus. Por que está distante? Porque ela só veio uma vez agora ela é domingueira. Ela é domingueira. Ah, na minha época, escola bíblica, eu não perdia. Sou fruto de escola bíblica. Agora tem discipulado, então por que não vem na escola bíblica? E aí Deus fala assim, então manda para casa, então vamos fazer diferente. As pessoas sentadas no seu sofá, elas vão conseguir então ouvir falar de mim, saber o que é família, saber conviver em família, ensina a minha palavra. Aí o discipulado, não tenho tempo. Puxa vida, justo nesse dia eu tenho um compromisso. Olha só, justo nesse dia eu tenho um compromisso. Você não tinha um compromisso primeiro com seu pai? Com seu pai. Quem é você sem ele? Sem Deus não podemos fazer nada. O homem sem Deus é pobre e miserável. Nós até tentamos fazer, mas não vai à frente. Nós temos que ficar atentos quem somos. Quem que vocês são? Qual é a identidade de vocês? Eu não ouvi, não. Eu não ouvi. Filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus? Como filhos de Deus, vocês deixam seu pai falar o que ele quer que nós façamos e não é o que nós queremos? Nós buscamos pedir a ele, que é dono do tempo, que ele está fora do nosso tempo. Mas se você pedir, ele te dá. Tempo para você tirar esse tempo e reservar para ele, ou você só pensa em trabalhar? Sabe, chegar um dia, você vai morrer.
E aí? Pode ser amanhã, pode ser daqui um segundo. E aí? Como é que fica? Se eu estou preocupado em pagar conta, você vai ter conta, irmão. Você vai ter conta para pagar todos os dias, todos os meses. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles que não estiver debaixo desse esconderijo aqui, não vai descansar na sombra do Onipotente. Sabe por quê? Para mim estar debaixo da sombra, eu tenho que estar lá buscar. Eu tenho que querer. Ele é o quê? Uma galinha. Nós somos os pintinhos. Mas ele tem que ir lá buscar e está acolhido debaixo da galinha. Ou não? Ou não? Ele está mandando falar, ele está mandando discipular, ele está mandando escola bíblica, ele manda falar, ele explica quem ele é mentoria, é tanta coisa. Foi esse ano que só a misericórdia do Pai. E quando chega o final do ano, é só a misericórdia do Pai. Preste atenção. Um dia eu deixei essa palavra entrar no meu coração. Eu deixei ela entrar no meu coração. Eu deixei Deus me dominar. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Se eu tiver uma geladeira, tá bem. Se eu não tiver, tudo bem. Se eu tiver uma televisão, tá bem. Se eu não tiver, isso não é importante para mim. Eu gosto, é bom ter, mas não é importante mais como era para mim. Eu só preciso de um teto. Eu preciso de um teto. Eu preciso ter um carro para buscar as crianças. Eu não quero carro para mim. Eu não tenho tempo. Se eu tiver que sair, eu não preciso de carro. Eu pego uma casa emprestada de um amigo e vou para lá. Melhor, né? Do que você comprar uma casa na praia e não ter tempo para vir para a igreja, não é? E buscar Deus, né? Tudo tem... Ah, não, tem uma casa... Você tem que ter? Tenha, mas saiba, então, administrar o seu tempo. Porque senão o tempo está escasso. Nós estamos vivendo o quê? Os últimos tempos, que o tempo seria abreviado. E já está, já se abreviou. Se você não estiver firme, você não tem ideia do que está reservado para nós em 2025. A pandemia planejada do homem para nós. Sabe qual é? É 80% da população mundial eles querem que morra. Mas quem dá a última palavra? Quem dá a última palavra, igreja? Os americanos estão dizendo que vai nos sancionar. E vocês duvidam disso? Não. Então nós estamos fazendo o quê? Você já foi no mercado? Qual é o carrinho mais difícil de dirigir hoje? Qual é o carrinho mais difícil de você dirigir hoje? É o supermercado. Você que ganha mais ou menos, não sentiu tanto assim. Mas aí quem ganha salário mínimo? E quem ganha 2 salários mínimos? E quem ganha 3 salários mínimos? Preste atenção. Então nós temos que... Deus está dizendo, olha, me conheça. Porque eu tenho promessa. Nenhum filho meu vai mendigar o pão. Nenhum justo vai mendigar o pão. Quem é justo aqui? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Deus, ele é onipotente. Ele falou e as coisas aconteceram e acontecem. Ele criou tudo do nada. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas ele pode. Você crê nisso? O que Jesus falou quando chegou lá para Maria? Se creres, vereis a glória de Deus. Se creres, vereis. Primeiro ele deixa que as coisas aconteçam, que é para provar você, que é para provar quem está ali por perto. Porque as pessoas muitas vezes só acreditam vendo. Vendo. E não sentindo, né? Como Jaqueline. Aonde Deus criou todas as coisas? Aonde? Nele mesmo. Onipresente. Tudo foi criado nele e para ele. E ele está em todos os lugares. Ele não cabe no universo. Ele está presente na sua totalidade em nós. Não existe secreto para você e eu. Vocês sabiam disso? Ele está na sua totalidade em mim e em você. Tem como nos esconder dele? E porque muitas vezes achamos que podemos nos esconder dele. Porque muitas vezes procuramos um lugar onde achamos que ali estamos
totalmente sozinhos e que ninguém está nos ouvindo e que ninguém está nos vendo, sendo que o teu Pai está ali na sua totalidade dentro de você, vendo tudo, ouvindo tudo. Por que nós nos enganamos tanto? Por que nós não temos, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, este amor pelo nosso Pai? Sabe por que não temos? Porque Ele já provou. É muito fácil falar que eu amo. E como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Dizendo assim, Pai, eu te amo. É assim que demonstra amor a Deus? Não, é amor ao próximo. Se eu amo a Rita, então eu amo a Deus. Eu vou amar ela com falhas e defeitos, porque é assim que Ele me ama. Eu não sou perfeita, mas Ele me ama. E da mesma forma como eu recebo esse amor, então eu tenho que dar este amor. Amém? Eu tenho que distribuir este amor. Então nós temos... O que falta na igreja dos últimos dias que estamos vivendo? Eu sinto um afastamento. Eu sinto as pessoas longe. Eu sinto as pessoas indiferentes. Indiferente. Parece que essa palavra não tem mais tanta importância quando diz, e no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus veio e colocou tudo em ordem. Era um caos total. Quando Ele entra na nossa vida, a sua vida está um caos. E Ele coloca tudo no seu devido lugar. Quando você o recebe de verdade. Quando você e eu deixamos Ele agir 100%. Quando eu o conheci, a minha vida estava totalmente fora do ar. Totalmente. Estava, como disse ele, sem forma. Tudo fora de lugar. Tudo. Tudo. Então, o que Jesus fez na minha vida? Eu tive pensamento de suicídio? Eu tive. Tive pensamento. Não vou mentir não, Sandra. Minha vontade era acabar com tudo, achando que isso era a solução. Passou pela minha cabeça, sim, claro que passou. Então preste bem atenção. Estava tudo fora de lugar. Uma desordem. Não sabia mais o que era a minha vida. Mas o Senhor, então, naquele momento, quando eu o recebi como único e suficiente Salvador, ali Ele entrou na minha vida. E Ele começou uma nova história para mim. É da noite para o dia? É mágica? Não, não é mágica. Ele precisa de tempo. E outra, Ele vai o quê? Nos ensinando nesse processo, a depender dEle, a ser agradecido a Ele. Você agradece quando você está comendo? Agradece? Ai, Senhor, muito obrigado por essa água que eu estou bebendo, muito obrigado. Eu aprendi a agradecer. Sabe por que eu aprendi a agradecer? Porque o meu pai não podia beber água. Câncer na garganta, porque ele não podia comer nem beber água. Então agora eu agradeço por poder, então, degustar a comida e engolir. Por aquele alimento que Deus preparou para mim. Nós temos que ser agradecidos em tudo. Nós temos que ver a mão de Deus. Uma vez o Hélio falou uma coisa aqui que é a pura verdade. Né? Você vê uma flor, que é muito difícil você encontrar hoje na cidade de Pedra, né? Então, mas quando você vê um jardim, que você vê uma flor, gente, analisa. Foi criado por Deus, coisa mais linda. O que mais me emocionou foi que depois de uma certa idade, eu fui na praia. Pela primeira vez. E eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque eu olhei para aquele mar, para aquela imensidão. E eu disse, Pai, tudo foi criado por Ti. De uma maneira perfeita e maravilhosa. E o Senhor criou tudo para mim. Preste atenção. Eu fiquei maravilhada de ver o mar. Eu estava acostumada a ver rios e não o mar. Não tem fim. Para mim não tem fim. Então preste atenção. Tudo a gente tem que olhar e ver a mão de Deus. Jesus na criação. E agora a gente vai para o capítulo
mas é versículo 26, ele fala assim: e disse Deus agora o quarto está preparado, não é? Já perceberam? Ele criou tudo e todas as coisas, mas ele desejou alguém para cuidar. Veja bem, no 26 ele fala, no versículo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse o quê? Ele falou o quê? Eu não estou ouvindo. Façamos o quê? Vamos lá. Ele disse o quê? Ele falou no singular? Ele falou como? No plural. Quem estava com ele? Quem estava com ele na criação, igreja? Jesus estava na criação. E nós temos que poder sentir a presença de Deus, porque nós temos que atrair essa presença de Deus. Quando nós, então, nos dedicamos o quê? A conhecer Ele na profundidade, na grandeza que Deus é. Isso tem investimento de tempo. Não tem jeito. Se você investe no seu trabalho, se você investe nos seus estudos, também tem que investir para conhecer a Deus. Você não pode conhecer Ele na superfície. Eu sei que Ele existe. Tá bom. E eu sei que a Rita é a Rita. Mas se eu conheço a Rita, de conviver com ela, de ter amizade com ela, de ter comunhão, é diferente. É totalmente... Sabe por quê? Porque eu vou confiar nela. Porque eu tenho convivência com ela, eu sei quem é ela, entendeu? Eu não conheço ela na totalidade, mas eu conheço o suficiente para saber que ela é muito honesta. Amém, igreja? Amém. É o tempo que eu tenho de conhecimento com ela. Quem quiser emprestar dinheiro para ela, pode emprestar que ela paga. Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Ele deu poder a esse homem, certo? E disse mais, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E a mulher e os criou. E diz mais, então Deus os abençoou e lhe disse, que ele falou mesmo, Elito? Como? A Lu ouviu, né, esse mandamento. A Rosângela ouviu bem, minha mãe, né? Ouviu bem esse mandamento, que fala assim, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, e bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, eles vos servirão do quê? Então ele disse que eles iam ser vegetarianos. Não ia precisar matar animais, não é isso? Ele falou aqui de matar algum animal? Qual foi o primeiro animal? Por que o primeiro animal foi morto? Para cobrir o quê? A nudez de quem? De Adão e Eva. Olha só, o primeiro animal foi morto. Não era para comermos carne, não precisava matar animais, tínhamos de tudo para comer. E ele fala o seguinte, todos os animais selvagens, todas as aves do céu e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda planta verde como alimento, assim foi. Assim foi. Então aqui, o ápice da criação. A gente não para pensar nisso. Qual é o ápice da criação? Deus criou os animais, não foi? Os luzeiros do céu. Ele disse, haja luz, e houve luz. Que mais? Separou as águas salgadas das doces. Criou os peixes. Não foi assim? Quando ele foi criar o homem, ele fez o quê? Ele pegou na mão, deixou em nós as suas digitais. Ele fez o quê? Pegou o barro, fez o homem,
soprou-lhe as suas narinas com o seu espírito. Olha só que diferença. Olha como nós somos importantes para Deus. Olha como você é importante para Deus. Olha o valor que você tem para Deus. Porque muitas vezes nós achamos que não temos valor de nada, porque queremos ser valorizados pelo homem, pelo outro. Não, você tem que saber o valor que Deus tem por você. Você tem valor. Como é que é? Foi sexta-feira, cadê a Célia? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Olha para o teu irmão. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Vocês entenderam? A gente louva, mas não se apropria das palavras. Então foi o ápice da criação. É quando Deus agora resolve então, em comunhão com seu Filho, em comunhão com o Espírito Santo, agora vamos criar alguém para cuidar de tudo isso que nós criamos da melhor maneira possível. Assim como nós preparamos o quarto do nosso primeiro filho, com alegria, com amor. Então ele vai, com alegria nos cria, nos dá sopro de vida. E agora então, como é que ele espera desta criação? Ele espera comunhão. Ele não criou a nós para ser empregados dele. Não, ele nos criou para ter comunhão com ele. Amém, igreja? Comunhão. Estar com ele, conversar com ele, ter ele como um pai, ser agradecido, porque nós somos ingratos por tudo que ele já tem feito. Nós somos ingratos, não é, Elisa? A Elisa está no primeiro amor. Como é maravilhoso o primeiro amor, como é maravilhoso o primeiro amor. Nós não temos dificuldade para nada. Nós queremos sair gritando na rua. Nós não temos vergonha de falar desse Jesus para ninguém. Cadê a alegria do primeiro amor? Nós temos as digitais de Cristo, de Deus. E temos o seu Espírito, pois Ele soprou em nós o seu Espírito. Não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus, criação do Pai. Olha só. Ele diz mais. O que define o seu valor é a imagem de Deus estampada em nós. Ele fez o quê? Nos fez imagem e semelhança de Deus. Qual é essa semelhança? É a minha fisionomia? É a sua? Porque se parecesse comigo, Deus era feio. Não. É o seu caráter. É caráter de Deus. É você procurar os atributos de Deus. Falar, eu preciso e eu quero ser igual ao meu Pai. Por isso Jesus veio. Porque o povo estava tão afastado desse Pai, do Criador, que Ele veio agora aproximar de novo a criação. Dizendo, olha, Pai, eu vou embora, Pai, eu vou voltar. Mas olha, Pai, ouça a oração deles. Quando eles estiverem orando, Jesus intercede por nós. Preste atenção, igreja. A gente não para pensar. O amor de Deus é tão grande. É tão grande.
O nosso Deus é tão grande, Ele está em toda e qualquer situação. Essa situação que estamos vivendo, seja ela qual for, o Senhor está no controle dessa situação. Ele não te abandonou. Nós é que nos afastamos dEle. Encontramos tempo para tudo, menos para ter comunhão com Ele. Menos para parar um pouquinho e ouvir a voz do Pai, dizendo ao nosso coração o que Ele quer de nós. E olha só, e porque Deus nos criou, qual o propósito? Agora vem o propósito de Deus. Qual o propósito que Deus nos criou, Wellington? Que agora entra aonde eu viajei aqui, vendo aquela criançada toda. Entra o propósito. Sabe qual é o propósito? Vai, encham a terra, multiplique-se, vai, dê muitos filhos. Mas hoje quem decide você ter filhos é a sua conta bancária. É Mamon. Mamon decide quantos filhos você vai ter. Hoje você não tem filhos para ensinar ele a pegar a vara e pescar. Você tem filhos para você investir nele. Aí você faz uma poupança para ele fazer uma faculdade, sendo que não foi assim que Deus falou. Deus disse que nós temos que ensinar eles a sobreviver na dependência do pai. E não esse filho ser dependente do pai que vai guardar dinheiro para ele estudar. Eu vou ter que guardar dinheiro, eu vou ter que fazer uma poupança para o meu filho ter uma faculdade. Presta bem atenção. Vamos prestar bastante atenção, como nós estamos vivendo hoje. Mas não foi isso que Deus falou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tive 2 filhos, eu não queria só ter 2 filhos. Mas eu não pude ter mais que 2. Eu tive um problema grave. Ele poderia ter nascido sem as pernas, sem os braços. A primeira filha não teria problema nenhum, mas o segundo já teria. Então ali eu tive que impedir de engravidar novamente. Fiquei frustrada? Não, porque o Wellington Adilson, ele valia por 10. Graças a Deus, ele tem um filhinho hoje que é igual. Viu? Mas olha, o mandamento que Deus nos deu foi esse. Que hoje, essa geração de hoje, não quer nem sequer ter um. Olha, se eu preciso ter um filho para demonstrar, derramar o amor que Deus derramou por mim, eu estou fazendo o quê? Viu, Eric? Tem a meia dúzia. Tem pessoas que não podem ter filhos. Não pode. Né? Não porque ela não queira. Tem pessoas que é difícil para uma adoção. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi foi: eu não pude ter muitos filhos. Mas um dia alguém profetizou. Ainda estava no prédio anterior. Quando já estava se dividindo tudo e me deixaram no meio do mar sem uma boia. E ali eu ouvi quando ele disse para Rosângela, minha testemunha, cadê ela? Ele disse assim para Rosângela: vai, quando vocês tiverem algum problema, vai lá para sua mãe. E eu não entendi, Rosângela. Eu não tive muitos filhos biológicos, mas eu me deu muitos filhos. Então, se você não pode ter filhos, se você não quer ter filhos biológicos, por que você então não tem filhos espirituais e cuidar deles? Por quê? O que impede de você amar? Vocês viram essas crianças aqui? Eu comecei com 5 crianças. Eu tinha 7 no último dia da classe de Boas Novas. 7. E daí para frente, elas se multiplicaram. Daí para frente, Deus enviando crianças.
enviando crianças. E hoje eu não tenho a Beatriz só como minha ovelha, eu tenho como uma filha. Eu não tenho a Jéssica como minha nora, ela é minha filha. Eu conheci muito pequena, falando de Jesus para ela. O que vocês estão esperando? Jesus está voltando, Jesus está às portas, e Ele disse: vai e dê muitos filhos. E não impede de você ser mãe, não impede. Eu amo a Catiane como uma filha, eu não amo ela com um amor qualquer não, de interesse não. E ela sabe disso, ela sabe. Muitos de vocês sabem disso, que eu não amo vocês por interesse. Esse amor que eu estou derramando para vocês, é para vocês guardarem para vocês, não, é para vocês levarem para outras pessoas, para outras pessoas. Vai, adotem filhos na fé. O discipulado é para isso, para você pegar na mão, para você falar: Érica, eu estou aqui. E Ele então vai te conhecendo, então você vai tendo confiança nele. E o que acontece? Eu vou passando para Ele credibilidade. Qualquer coisa que Ele tiver dificuldade, Ele vai me procurar, porque Ele sabe que eu não tenho outro interesse a não ser Ele ver bem. O que impede vocês? O ano que termina, está aí terminando 2024, está terminando. E aí, quantos filhos, Wellington, você adotou em Cristo Jesus? Quantos? Quantos você ficou na sua casa estudando, buscando direcionamento, como alcançar uma criança, discipular uma criança, falar da mensagem de salvação para uma criança? E meu primeiro trabalho da PEC foi: eu tinha que evangelizar 3 crianças e fazer um relatório. Ali para mim já estava tudo terminado. Acabou. Ali foi só o começo. Então, quando você abre o coração, o pastor Cal me conheceu lá atrás, muito, ele era bem novinho. Não é que ele é velho não, gente. Ele não, ele é um menino. Mas ele me conheceu lá atrás, como a tia Cida. Então, se eu fui capaz de amar 200 pessoas, ou muito mais, você possa imaginar, muito mais de 500 crianças passaram pela minha garagem, foram muitas crianças que estão espalhadas pelo mundo afora, eu encontro pelo caminho às vezes, agora tudo adulto. E sabe que um falou para mim: tia Cida, você não me conhece? Eu falei: você me lembra alguém? Ele disse: eu sou Elias, tia Cida. Aquele menino que chamava a senhora na janela para me levar para sua casa, para Aulinha. Hoje eu sou casado. Hoje eu tenho ministério na igreja. Então, igreja, existe algo melhor que isso? Fala para mim. Existe algo melhor que isso? Não existe. E olha, eu vou doar a minha vida para Cristo por amor a vocês. Porque quem ama Cristo, então demonstra o amor dele para as outras pessoas sem interesse algum. Você não quer ter filhos? É um direito seu. A Bíblia diz ao contrário. Não quer? É um direito seu. Você não consegue adotar? É um direito seu. Mas dizer para mim que não tem condições de adotar um filho em Cristo Jesus, de cuidar dessa pessoa, de ensinar o caminho, de dar exemplos para ele, de dar todo um suporte para ele ser um filho de Deus autêntico, é porque você não quer. Todos somos capazes, todos. Deus nos capacitou a todos para isso. Ele derramou o amor dele primeiro por mim e por você. Ele criou tudo do bom e do melhor para mim e para você. Não foi só para mim. Esse é o nosso Deus, que nos ama
E Ele não tem acepção de pessoas. Ele ama todos por igual. Só que Ele espera o que de nós? Que nos aproximemos dEle com o mesmo amor. E perguntar para Ele o seguinte: aonde eu estou incluso nos teus planos? Aonde é o meu lugar no teu corpo? Aonde é o meu lugar? As crianças não tiveram almoço ontem, algumas chegaram atrasadas. Sabe por que elas chegaram atrasadas? Pai, porque você não deu importância. Você não sabe a importância que é para uma criança. Você não tem noção do que é isso. Vai para casa pensando o valor que você tem. Para você então saber que você, o mesmo valor que você vai dar a você, saber que você tem, você vai olhar para o outro da mesma forma que a Jéssica tem o mesmo valor que eu para Deus. Amém? E o que Ele espera de nós? Crescei-vos e multiplicai-vos. Saibam que nós temos as digitais do Pai. Não fomos criados de qualquer forma. Então, o que Ele quer de mim e de você? Comunhão, convivência, estar presente, porque Ele tem se revelado a nós como Ele quer se revela a mim e a você. Ele não tem deixado de se revelar a nós de maneira alguma. O discipulado está se revelando a você. A escola bíblica está se revelando a você. A pregação está se revelando a você. Não estou falando de uma coisa, de uma palavra qualquer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós terminemos esse ano. E que o ano que vai começar, se esse ano foi difícil para você e para mim, eu não vou animar vocês. O ano que vem será muito pior. Sabe por quê? Eu não sou agoureira, né? De maneira alguma. Eu sou realista. Jesus está voltando. E Ele disse que para Ele voltar, seria como dores de parto. Então, a dor de parto, como eu sou mulher, eu sei como é que é. Então, a cada momento ela vai se acentuando até o bebê nascer. Então, enquanto Jesus não voltar, a dor de parto vai se acentuar. Se 2024 foi difícil, se prepare para 2025. Aquele que estiver buscando estar na presença de Deus, se fortalecer na sua palavra, conhecer quem é seu Pai, então, fica tranquilo. A terra vai tremer nos seus pés, mas você não vai ser destruído. Não chegou a sua hora, você não vai ser destruído. Amém? Você não vai embora. Se não chegou a sua hora, você não vai embora. Então, vamos ficar bem atentos, porque Jesus está se revelando a cada dia. E Ele falando todo momento: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Para cumprir a promessa que Ele disse: ó, eu vou voltar para o Pai. Não vou deixar nenhum de vocês sozinhos, nem órfãos. Vou deixar sobre vocês o meu Espírito. E Ele diz mais: e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. E Ele diz que vai voltar para buscar sua noiva. Que noiva é essa? Ela está se preparando para o noivo, porque Ele vai voltar. Amém? A promessa vai se cumprir. Todos os sinais estão por todos os lados da volta de Cristo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Agora, nós vamos então nos preparar para que os brasileirinhos entrem, né? Que um dia começou com 4, 5. Ontem tinha 45. Jardim Helena também tem um bom número, para a honra e glória do Senhor. Comunidade de lá também, para a honra e glória do Senhor. E todos os sábados nós vamos buscar nas comunidades, né? Vamos buscar as crianças que os pais permitem trazer. Nós trazemos todos os sábados. Para quê? Para falar de Jesus, para então ensinar a eles a importância que eles têm diante do Pai. Porque esse mundo não te valoriza, mas o nosso Deus é quem te dá o devido valor. Amém? Em nome de Jesus.